Queridos irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Quero agradecer e louvar a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Gedaías. O pastor Walter comunicou de manhã, o pastor escalou você para pregar hoje. E eu fico muito feliz por isso. Eu vejo a cada convite, pastor Gedaías, a cada oportunidade que me é dada, eu sinto na minha alma Deus cumprindo as promessas antigas que Ele fez para mim. Quando eu era apenas um menino, como eu disse na escola dominical, na última aula que dei para as irmãs ali preciosas, onde o meu objetivo era só soltar pipa e jogar bola, e Jesus falou que eu ia ser pregador. Então a cada convite, a cada escalada dessas, eu vejo Deus cumprindo essa promessa que Ele fez para mim quando eu era ainda um menino. Amém? Deus cumpre promessas. Quem acredita nisso, diga amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu tenho uma mensagem simples, rápida e objetiva para os nossos corações aqui essa noite. Eu não vou demorar, o pastor disse que era só para cantar e ir embora, mas vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Apenas 2 horas, amém? Amém nada, né, irmãos? 2 horas nada, né? Vamos lá. Queridos irmãos, eu vos convido para nós lermos um texto em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Hoje de manhã tivemos uma escola bíblica abençoada. Aprendemos sobre a história do nascimento e da preferência dos 2 filhos de Isaac, né? Jacó e Esaú. E foi tremendo, foi maravilhoso nós aprendermos aqui hoje pela manhã. Foi uma lição muito edificante, onde nós aprendemos que devemos tratar todos os nossos filhos com igualdade, né? Aqueles que têm mais de um filho aqui sabem que é difícil, né? Mas nós precisamos nos esforçar para dispensar o mesmo sentimento, o mesmo cuidado, a mesma atenção para todos os filhos de igual modo, para não termos preferências de filho mais querido, filho mais chegado, né? De repente um filho é mais chegado da mamãe e o outro filho é mais chegado do papai. E nós vimos isso na história dos patriarcas, a grande contenda e a grande confusão que houve na família por causa dessa preferência. Quem tem mais de um filho, diga amém. Devemos tratar todos eles iguais, né, irmã Rosana? Amém? Queridos, vamos lá para Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Está escrito assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, muito dinheiro, dívida muito alta, 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Quantos dinheiros? 100 dinheiros. Uma quantia pequena, um valor insignificante para a época. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Verso 35: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Amém, queridos? Um pouco extensiva a leitura, mas é para que nós venhamos ter um bom entendimento. O tema desta mensagem, queridos, é acertando as contas com Deus. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Acertando as contas com Deus. Mais uma vez para ficar gravado. 1, 2, 3. Acertando as contas com Deus. E eu quero começar essa mensagem, queridos, falando sobre algo que a gente quase não vive. Algo que a gente quase não enfrenta, algo que quase não faz parte da nossa vida cotidiana, que são as dívidas, não é verdade? As contas a pagar. Coisa que quase não acontece com a gente, né? Sim ou não? Não, né? As dívidas, elas estão sempre presentes na nossa vida. As contas para pagar, elas estão sempre diante de nós. Se eu perguntar aqui, você algum tempo, algum momento da sua vida esteve já endividado, eu acredito que todos ou a maioria dos irmãos que estão aqui levantarão as mãos e dizer: pastor Levi, eu já passei por isso. Eu já vivi esse período, essa fase, a fase das dívidas, a fase do endividamento, a fase de não ter condições de pagar as suas contas, viver endividado. A dívida, ou uma dívida, nada mais é do que um compromisso, uma obrigação que nós temos quando nós adquirimos algo, ou alguma coisa, ou algum serviço, enfim. Quando nós adquirimos algo e não temos com o que pagar no momento, na hora do ato, nós contraímos uma dívida. E fica firmado então um compromisso. Estabelecemos ali um combinado. Tal dia eu pago, em tantas vezes eu pago. E nasce-se então uma dívida. Nada de errado até então, nada de negativo até aí. O problema é quando este compromisso é quebrado. O problema é quando esta obrigação deixa de ser cumprida. Quando o dever de pagar esta dívida, de pagar este compromisso,
ele é quebrado, nasce-se então um devedor. Um devedor. E o devedor, ele recebe, vulgarmente falando, alguns adjetivos, alguns apelidos, podemos dizer assim. O devedor que não paga, ele é muitas vezes conhecido, e eu peço ajuda dos irmãos para nomearem comigo alguns desses apelidos para aqueles que não pagam suas contas. Muitas vezes eles são chamados e nomeados de caloteiros. Alguém já ouviu essa expressão? Fulano não paga porque ele é um caloteiro. Mais algum, pastor? Quem não paga? Embrulhão, meu Deus do céu. Quem não paga é um embrulhão. Mais alguém aí? Alguém sabe de algum apelido? Nó cego. Quem não paga, Bidão, é nó cego. Ruim de paga. Pastor Tiago, conhece algum? Pastor Afonso, mais antigo? Não é homem. Forte demais. Pastor Afonso diz que não é homem quem faz uma dívida e não paga. Ai, meu Deus do céu. Galoteiro, nó cego e por aí vai, né? Velhaco, quebrado, enfim. Muitos apelidos são dados para aqueles que não pagam suas contas, sim ou não? E a gente tem que vigiar para não receber nenhum apelido desses, amém? Então, quando o compromisso de pagar a dívida dentro do prazo, dentro do combinado, ele é quebrado, então nasce o devedor. E o devedor, ele, consequentemente, recebe esses adjetivos, esses apelidos. Nós temos vários tipos de dívidas, nós temos várias formas e modelos de dívidas. Eu separei apenas 4 aqui para nós falarmos rapidinho, para entrarmos na mensagem, é só para introduzir o assunto. O primeiro tipo de dívida, queridos, que nós temos são as dívidas de consumo. As dívidas que nós temos no cartão de crédito, no cheque, nos carnês, nos boletos. Eu estou falando aqui, já tem gente com o coração apertado, lembrando que amanhã é segunda, e esse negócio vai ter que ser acertado amanhã, né? Antigamente, os antigos acertavam tudo com a caderneta. Quem aqui é do tempo da caderneta, diga amém ou levanta a mão. O irmão Claudinei entregou a idade dele lá, pastor. Caderneta. O meu finado e saudoso sogro, ele contava para nós que morando no sítio, foi criado na roça, e o costume da época, eles trabalhavam o ano todo, eles compravam nos armazéns os alimentos, roupas, tudo que eles precisavam, eles compravam durante o ano todo. Aí quando colhia a safra, eles iam lá no dono do armazém e falavam: pega minha caderneta aí, que agora é hora de acertar, porque eu colhi a minha lavoura. Então, a caderneta também era uma forma de dívida, tinha que honrar aquele compromisso, o compromisso da caderneta. São dívidas de consumo, dívidas que a gente faz para o nosso consumo próprio, para abastecer a nossa despensa, abastecer a nossa mesa, enfim, dívidas de consumo. O segundo tipo de dívida que nós temos são os financiamentos, aqueles que a gente compra a longo prazo, né, a perder de vista, aqueles que a gente sai com a famosa Bíblia na mão. Quem aqui já adquiriu uma Bíblia com 60, 80 prestações para pagar, sabe do que eu estou falando, né? São os financiamentos, aquelas dívidas longas que a gente faz para adquirir um bem mais valioso, de mais valor, uma casa, um lote, um veículo, enfim, são as dívidas de financiamento. A terceira dívida que eu quero falar são as dívidas públicas. Essa não tem nada a ver com a gente, essa daí tem a ver com o governo. São os políticos que fazem as dívidas públicas, essas que a gente vê nos jornais
e nos noticiários. O Brasil deve tanto, dívida externa e essas coisas aí que a gente não tem culpa de nada. São as chamadas dívidas públicas. E a quarta e última dívida são as dívidas ativas. Essas a gente tem que pagar. É as nossas dívidas com o governo. São as multas, muitas vezes, e os famosos impostos que a gente paga, né? O vilão da nossa despesa, que são os nossos impostos. Pastor Levi, eu não gosto de pagar imposto. Pastor Levi, eu acho injusto pagar imposto. Nosso país é o país que mais paga imposto no mundo. E eu acho injusto, eu não sou a favor de pagar imposto. Eu também não gosto de pagar impostos. Mas o nosso mestre, ele nos ensina que nós devemos pagar os nossos impostos. Mateus 17, verso 24, só para a gente aprender, ou melhor, relembrar rapidinho, se for possível colocar para nós no telão, Mateus 17, 24, Jesus ele paga imposto. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, ou seja, 2 moedas de imposto. E eles disseram assim: o vosso mestre não paga os impostos ou não paga as didracmas? 25. Disse ele, sim. Entrando em casa, Jesus lhe disse, lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? 26. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar. Olha que Jesus manda Pedro fazer. Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás o quê? Um estáter. Um estáter era uma moeda que valia 2 moedas, ou seja, 2 didracmas. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Interessante isso, né? A Bíblia ela tem resposta para tudo. A Bíblia nos ensina tudo. Jesus nos ensina tudo. Nada foge do manual que é a Bíblia Sagrada. Então Jesus ele pagou o seu imposto e pagou o imposto também de Pedro. Só Jesus mesmo para fazer uma moeda cair na boca de um peixe, e só Jesus para fazer Pedro acertar o anzol na boca deste peixe e trazer essa moeda para que o seu imposto seja pago. Então, assim como Jesus pagou os seus impostos, ele também nos ensina que nós devemos ser honestos e pagar também os nossos impostos. Dívidas, contas, dívidas e contas. Existe na Bíblia também, queridos, uma outra história muito interessante que fala-nos também a respeito de dívidas. O texto que nós lemos fala de um homem que chamou seus servos para prestar contas. Lembra? Nós vemos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, a história de uma viúva que era esposa de um profeta. A história diz que o esposo desta mulher veio falecer. E quando este homem faleceu, ele deixou para sua esposa e seus 2 filhos uma dívida. E quando os credores vieram cobrar ou receber aquela dívida, aquela viúva, ela entrou em desespero. Por quê? Porque ela não tinha com que pagar
a sua dívida. O único provedor, o único responsável pela renda havia morrido, e ela, sozinha com os seus 2 filhos, não tinha condições de pagar as suas dívidas. E ela não foi ao banco, ela não foi aos seus parentes, ela não foi aos seus vizinhos, ela não correu para os seus amigos. Ela correu aos pés de quem? Do homem de Deus. Do homem de Deus. Para quem você pede socorro quando a situação aperta para o seu lado? Para quem você pede ajuda quando o cerco se fecha na sua vida? A quem você está recorrendo quando a situação fica negativa para você, para a sua família, para a sua casa? Essa mulher, ela não hesitou, ela não buscou soluções em quem não tinha condições. Ela foi diretamente no homem de Deus, porque ela sabia que a resposta, o milagre, o que ela precisava, a solução, estava no homem de Deus. Quando o calo apertar, quando a situação ficar difícil, procure uma pessoa de Deus para te ajudar. Procure um homem de Deus para orar por você. E foi o que ela fez. A viúva foi aos pés do profeta Eliseu, ela conta a história, Eliseu dá a ela as orientações. Agora sim, procure os vizinhos, mas não para pedir dinheiro ou recurso, mas para pedir vasos e vasilhas emprestadas, porque a bênção vai chegar na sua casa. E ela vai, e ela obedece, e ela empresta as vasilhas, e a Bíblia diz que quando ela chega na casa dela, o azeite dela é multiplicado, porque ela tinha apenas uma botijinha pequena, e ela, com aquela botija pequena, consegue encher todos os vasos e vasilhas que ela conseguiu emprestar de seus vizinhos. E a palavra do profeta Eliseu para ela é a seguinte: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu vou falar uma palavra profética aqui, creia e receba quem quiser. Deus vai prover recursos para pessoas pagarem dívidas essa noite. Deus vai abrir as portas para você quitar esta dívida, para você sanar este compromisso que está te envergonhando. Quem sabe é para uma pessoa só essa mensagem. Deus vai te honrar. Deus está vendo a sua situação. Deus vai operar um milagre. Ele vai abrir as portas. Você vai pagar as suas contas e vai andar de cabeça erguida. Quem toma posse, diga amém. Um dos maiores milagres de multiplicação está aqui. E foi por causa de uma dívida. Por causa de uma dívida daquela mulher. O objetivo principal, queridos, dessa mensagem não é falarmos sobre dívida. É só para nós ilustrarmos o contexto da história. A história que nós lemos fala de um certo senhor, um certo rei, que chamou seus servos para prestar conta. E a dívida que este servo tinha era de quanto mesmo? 10.000 talentos. 10.000 talentos, uma dívida muito alta, muito dinheiro. Aquele servo, ainda que trabalhasse toda a sua vida, ele não teria condições de pagar aquela dívida. Ainda que trabalhasse toda a sua vida apenas para quitar aquela dívida, ele não conseguiria. Por quê? Porque a dívida era muito alta. E dívida, queridos, no reino de Deus, no mundo espiritual, tem a ver com pecado.
Dívida na Bíblia tem a ver com pecado. Dívida tem a ver com ofensa. Tem a ver com ofensa e tem a ver com pecado. Jesus ele conta uma parábola bem semelhante a essa. Em Lucas capítulo 8, verso 40. Por gentileza, se for possível, colocar para nós e deixar apenas o verso 47. Eu vou resumir rapidinho. A parábola que Jesus conta aqui em Lucas, ela é bem semelhante. Jesus ele está na casa de Simão, fariseu, ele foi convidado para jantar ou para comer ali na casa do fariseu. E Jesus ele entra na casa de Simão, ele se assenta e de repente chega uma mulher, uma pecadora, uma prostituta. E essa mulher ela começa a ungir os pés do mestre, ela começa a chorar aos pés do mestre e ela começa também a fazer algo totalmente fora do comum, que era enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Aquela mulher estava aos pés de Jesus, chorando, ungindo os seus pés, beijando os seus pés, enxugando os seus pés. E Jesus, ele conta uma outra parábola. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se, Lucas capítulo 8. Lucas 8:40, por gentileza. É o 7:40, irmã Rosana? 7:40. Jesus ele estava ali e aquela mulher prostituta ungindo os seus pés, ele conta uma outra parábola. Ele dizia assim: olha, haviam 2 homens, e esses 2 homens também tinham uma dívida com certo senhor. Um devia 50 dinheiros, o outro devia 500 dinheiros. E não tendo eles com o que pagar, o seu senhor perdoou a ambos os 2. Os 2 foram perdoados. E Jesus olha para ele e pergunta assim: Pedro, a quem mais foi perdoado? O que devia 50 ou o que devia 500? E Pedro respondeu: é óbvio, Senhor, é aquele que devia 500. E Jesus respondeu: disseste bem, Pedro, disseste bem. Aquele a quem muito é perdoado, muito ama. E aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E Jesus ele faz esse comparativo para ilustrar aquela situação, onde o fariseu, por nome de Simão, ele não tinha tantos pecados como a mulher pecadora, a mulher prostituta. Mas Jesus perdoou a ambos. Jesus perdoou tanto Simão, que era o fariseu, quanto também aquela pecadora que estava aos seus pés ali, beijando os seus pés e se humilhando. E Jesus ele conclui dizendo que a quem muito é perdoado, muito ama. E aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, dívida tem a ver com ofensa. Dívida tem a ver com pecado. Os nossos pecados são como uma dívida diante de Deus. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós erramos o alvo, nós estamos em dívida com Deus. Com dívida com Deus. E muitas vezes nós não temos a consciência exata disso.
não temos a consciência. E a gente vai vivendo, às vezes, relaxadamente. E a gente vai afrouxando as rédeas. E a gente vai vivendo meio de qualquer jeito. E essa dívida, ela vai apenas aumentando. Apenas aumentando. Quando nós olhamos para esta parábola do servo incompassivo, ou do servo impiedoso, algumas traduções, nós vamos entender e descobrir que este homem, que devia esses 10.000 talentos para o seu senhor, essa dívida impossível de ser paga, ele representa todos nós. Esse devedor, ele representa todos os homens, toda a humanidade, que tinha uma dívida para com Deus, e essa dívida era impagável. Essa dívida que nós tínhamos com Deus era impossível de ser paga através dos nossos esforços. Impossível de ser paga. Nós vemos o apóstolo Paulo falando aos Colossenses no capítulo 2, no verso 14. Colossenses capítulo 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Algumas traduções vão dizer assim: a cédula, a dívida que era contra nós, Jesus cravou ela na cruz do Calvário. A dívida que nós tínhamos para com Deus, a dívida que nós não conseguiríamos jamais pagar para Deus, Jesus pegou ela e cravou ela na cruz do Calvário. João capítulo 19, verso 30, Jesus na cruz, no madeiro, ele usa a expressão que o pastor Tiago muito bem nos explica nas suas mensagens, a frase tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, dívida paga. Na cruz, Jesus pagou a dívida que eu e você tínhamos para com Deus. A nossa dívida foi paga. Nós não devemos mais para Deus. Todo aquele que crê e confessa Jesus como seu Salvador, ele está livre desta dívida, porque esta dívida foi paga por Jesus. A graça de Deus foi manifestada e esta dívida foi paga. Glória a Deus por isso, amém? Mas não termina por aí. A nossa dívida foi paga. Mas olha o decorrer da parábola. Capítulo 18, verso 28. Diz que aquele homem que devia 10.000 talentos, ao prestar contas com o seu senhor, e não tendo com o que pagar, ele se prostra, ele se ajoelha, ele adora o seu senhor, ele pede misericórdia, e o seu senhor, o verso 27 diz que, movido de íntima compaixão, perdoou a sua dívida. E essa expressão, movida de íntima compaixão, somente é destinada para Deus. Somente Deus age de íntima compaixão. Você não encontra em nenhum outro lugar mais na Bíblia essa expressão, e movendo-se de íntima compaixão.
Só Jesus age com íntima compaixão. E ele usou de íntima compaixão e perdoou a dívida que aquele homem tinha. Foi o que ele fez com a gente. A compaixão de Jesus foi tremenda. E ele perdoou as nossas dívidas. Mas aquele homem que recebeu aquele perdão, aquele homem que recebeu o perdão da sua dívida, ele saiu dali. O verso 28 diz que saindo, porém, aquele servo, o que ele encontrou no caminho dele? O seu conservo, alguém que servia a ele. E este conservo devia para ele 100 dinheiros. Um valor insignificante, um valor mínimo, um valor muito pequeno. Mas, diferente do que o seu senhor fez com ele, ele não quis perdoar o seu conservo. O seu conservo agiu igualzinho a ele. Se prostrou, se ajoelhou diante dele, pediu para ele ter misericórdia dele, porque ele iria pagar aquele dinheiro, mas ele não quis ouvir. Ele sufocou, verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Do mesmo jeito que ele agiu com o senhor dele, agora o servo dele está agindo com ele. Mas olha só a atitude dele. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que lhe pagasse toda a dívida. Este servo, ele representa-nos nesse sentido, porque ele revela o que nós muitas vezes fazemos. Nós recebemos de Deus o maior perdão de todos. Nós recebemos de Deus o maior perdão. Ele perdoou as nossas dívidas. Ele perdoou os nossos pecados. Mas a gente tem dificuldade de perdoar aqueles que devem para nós. Nós fomos perdoados por Deus, a graça de Deus nos alcançou. Glória a Deus por isso. Que maravilha, eu fui perdoado por Deus. E o que é que Deus espera de nós agora? Que a gente perdoe o nosso próximo. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente sai do culto muitas vezes, a gente pode até sair de um culto maravilhoso, abençoado, e ali fora acontecer algo, e a gente guardar rancor, e a gente guardar mágoa, e a gente guardar ressentimento no coração, e não perdoar. Ou a gente pode estar vivendo uma fé, vivendo dentro da igreja, servindo a Deus e carregando mágoa, ressentimento, desavença, desentendimento, ou com irmãos de dentro da igreja, ou com pessoas lá fora, agindo exatamente como este servo agiu. Recebeu o perdão de Deus, mas não liberou perdão para o próximo. Quando nós vamos para Mateus capítulo 6, no verso 12, onde a oração mais famosa da Bíblia, da história, em que Jesus nos ensina a orar,
o verso 12, ele é muito singular. Jesus, ele diz o seguinte: quando nós estivermos orando, falando com Deus, a gente vai falar com Deus assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas. Mas pastor Levi, eu não devo nada para Deus. É o pecado. O pecado é dívida. A ofensa é dívida. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem? Os nossos devedores. Tem muita gente devendo para você? Tem muita gente devendo para você? Ah, pastor Levi, tem um monte de gente devendo para mim. No meu trabalho, então, nem se fala. Na minha família, então, piorou. Bando de gente falsa, fala mal de mim, me critica pelas costas. Lá no meu trabalho, tentaram puxar o meu tapete. Tem muita gente devendo para mim. Tem muita gente devendo para você. Perdoe essas dívidas. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É tão simples, querido, o Evangelho, e a gente acha complicado demais e não é. E muitas vezes a gente não entende por que a nossa vida às vezes fica amarrada, fica travada, as coisas parecem que não vai, parece que não flui, parece que não desenvolve. São dívidas. São dívidas que não foram acertadas. São dívidas que não foram ali feito o acerto de contas. Não foi resolvida. Alguém lembra o tema da mensagem? Acertando as contas com Deus. Mas para a gente acertar primeiro as contas com Deus, a gente precisa acertar as contas primeiro com os nossos devedores. Com os nossos devedores primeiro. Nós precisamos acertar as nossas dívidas aqui na horizontal primeiro, para depois acertarmos as nossas dívidas na vertical com Deus. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É difícil demais orar essa oração. É que a gente vem lá de fora e a gente traz isso como um hábito, como algo, como posso dizer assim, programado. A gente ora a oração do Pai Nosso, uma oração programada, onde a gente já decorou ela, e a gente ora ela porque já está decorada, mas a gente não para prestar atenção no detalhe. De forma mecânica, pastor Gedaías. A gente ora a oração do Pai Nosso de forma mecânica. Mas se nós não estamos perdoando os nossos devedores, como Ele vai nos perdoar as nossas dívidas? Essa palavra hoje, ela é um ponto de reflexão para nós. Porque as ofensas e as dívidas, elas chegam a todo momento. As dívidas, elas não param de chegar. Assim como as nossas dívidas físicas, dívidas materiais, que eu usei aqui na introdução, todo mês elas vencem, todos os meses elas chegam, a fatura está ali, o boleto está ali para pagar, e a gente tem que se virar para acertar, para andar em dia, né? A gente faz um esforço imenso para poder pagar as nossas dívidas, as nossas contas, sim ou não? E no mundo espiritual não é diferente. É fácil pagar as contas do mês, sim ou não? Não. Não é fácil. Assim como acertar também essas dívidas
espirituais, também não é fácil. É difícil demais perdoar. Perdão é perda. Uma perda pequena é uma perdinha. Mas uma perda grande, ela é um perdão. Não é fácil perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Perdoar é muito difícil. É um perdão, é uma perca muito grande. Afinal de contas, é uma dívida. É uma dívida. A pessoa que te ofendeu, ela ficou te devendo. Te devendo o quê? Um pedido de desculpas. Um reconhecimento que muitas vezes não vem, que muitas vezes não chega, que muitas vezes a parte que ofendeu não reconhece. Na maioria das vezes, quem ofende, esquece. Existe um ditado muito popular, que faz muito sentido, que diz que quem bate esquece, mas quem apanha, jamais esquece. Quem apanha não esquece nunca. Não é fácil perdoar. Não é fácil. Mas a oração é simples. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Assim como nós estamos perdoando também os nossos devedores. O pedido de perdão é algo tão profundo e tão tremendo que Jesus na cruz, já pregado no madeiro, ele fala com Deus dizendo o seguinte: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Até na cruz, as últimas palavras de Jesus, ele inclui o pedido de perdão. Não é fácil perdoar, mas é necessário. A igreja, nós como corpo de Cristo, precisamos praticar o perdão. Se não houver perdão, não há cura. Se não houver perdão, não há restauração. Se não houver perdão, não há crescimento. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Coloca para mim, por gentileza, Colossenses capítulo 3, verso 13, e eu já vou encerrando por aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Do mesmo jeitinho que Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. É impossível não haver desavenças. É impossível não haver contendas, desentendimentos. É impossível. Eles vão acontecer. Os desentendimentos, eles vão acontecer em todos os lugares, todas as áreas, todos os ambientes. Mas é necessário que depois do desentendimento haja um acerto de contas, haja o perdão, haja um momento de reconciliação, haja um momento de comunhão novamente. Eu falo aqui com pessoas, eu não sei, que de repente carrega mágoa no coração e não consegue perdoar. E a falta de perdão, ela é cientificamente também comprovada que causa problemas de saúde. Pessoas que guardam mágoa, pessoas que guardam ressentimentos, têm mais facilidade para desenvolver alguns tipos de doença. Ciência isso. Então vamos limpar nessa noite o nosso coração. Vamos limpar nessa noite a nossa alma. Vamos perdoar nessa noite
os nossos devedores. Mas pastor Levi, eu vou perder muito. Vai perder muito. Vai perder muito. É um perdão. É muito grande a perda. Mas a recompensa vem de Deus. A recompensa vem de Deus. Você vai viver melhor. Você vai viver melhor, eu garanto. Você vai viver mais feliz, mais leve, mais solto. Libere perdão. Pastor Levi, não era isso que eu queria ouvir hoje, não. Pois é. É Deus querendo limpar o seu coração. É Deus querendo tratar esta ferida que há muitos anos você vem carregando ela aí dentro e ninguém sabe, ninguém vê. Nós só vemos o seu exterior. Nós só vemos a estética externa. Mas o que está dentro do seu coração e da sua alma, somente Deus conhece, somente Deus sabe. E Ele te trouxe aqui nessa noite, e através desta mensagem simples, dessa palavra mais simples, de repente, que você já ouviu, Ele está dizendo: você precisa perdoar os seus devedores. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Meu Deus do céu. Se não for te constranger, você que está carregando essa mágoa aí, não consegue perdoar. Não consegue. Pastor Levi, eu não consigo. Foi muito desaforo. O que ele fez para mim foi demais. Eu não consigo perdoar. Pastor Levi, o que ela falou para mim na minha cara, não tem jeito de perdoar, foi demais. Foi muito grande, a dívida é muito grande. Lembra da sua dívida. A sua dívida era impagável, a sua dívida era imensa, mas Deus te perdoou. Deus te perdoou. Deus perdoou a sua dívida. Perdoe também aqueles que estão devendo para você. Libere perdão nessa noite. Pastor Levi, é gente da minha família. E gente da família é mais difícil ainda, né? Mas Jesus quer limpar esse coração hoje. Ele trouxe você hoje só para sarar essa ferida. É só para isso. É só para isso. É só para isso. É só para sarar essa ferida. Se quiser sair do lugar e vir receber a bênção, pode vir. Fecha os teus olhos. Oh Senhor, nos ajude a orar, Senhor, a oração do Pai Nosso. Nos ajude a recitar com a consciência limpa e tranquila o verso 12. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Limpa, Senhor, o nosso coração. Tira, Senhor, toda mágoa, todo ressentimento. Tira, Senhor, todo ódio. Tira, Senhor, toda mancha, esta ofensa que foi causada. Limpa, Senhor, esta alma. Sara, cura, renova, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a tua bênção. Amém. Dá meu coração igual ao meu mestre. Dá meu coração igual ao Glória a Deus. Glória a Jesus. Se assenta, irmãos, adorando a Deus. Deus falou conosco nesta noite. Glória a Jesus.